É isso aí, galera. E depois desse slam da talentosíssima Kimani, queria agradecer e te parabenizar. Muito obrigado aí por essa mensagem, né? A gente que ano que vem celebra 100 anos aí de arte moderna. Isso faz parte da arte e, inclusive, entregar essas mensagens nesse momento agora é super importante. Valeu, Kimani, é nós, estamos juntos. Obrigado, hein? Bom, estamos aqui no Enlighted, da Fundação Telefônica Vivo, e eu quero bater um papo com vocês, falar um pouco sobre educação, falar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre a história de um moleque da Baixada Santista, litoral de São Paulo, e como a educação transformou a minha vida. Queria agradecer aí a oportunidade de bater esse papo, eu gosto muito, é uma coisa que tem me engajado, eu tenho sido provocado para falar sobre educação e eu estou aceitando essas provocações aí. Eu acredito que a gente tem muito para contribuir, assim como a gente contribuiu na cultura de periferia aí por todo o Brasil. Eu vou contar a minha história aqui, mas acho que a gente também pode contribuir aí na educação, que é a principal ferramenta para a gente transformar o nosso país. Bom, eu sou do Guarujá, litoral de São Paulo, de uma família de professoras. A minha mãe era uma professora de educação infantil da prefeitura do Guarujá e todas as minhas tias também, né? Minha mãe era a irmã mais velha, seguiram os passos dela. Eu tive uma oportunidade de ser criado por uma mulher guerreira, batalhadora, visionária, que quando ela tinha oportunidade de dar aula particular, dar aula numa escola particular, eu e meu irmão, a gente estudou como bolsista por alguns anos nessa escola. Então, hoje eu consigo enxergar esse valor, esse sacrifício da minha mãe para a gente conseguir ter essa educação de qualidade. Educação essa que, na verdade, todo mundo deveria ter, né? Todo mundo deveria ter uma educação de qualidade. Bom, tem um fato muito importante que marcou a minha vida durante esse momento aí de educação, né? Eu falei para minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, que eu queria muito estudar numa escola de computação gráfica aqui de São Paulo, chamada Melier, e eu falei para ela que assim que eu tivesse a primeira oportunidade, eu ia estudar nessa escola. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, como que essa oportunidade surgiu na minha vida, e agora eu começo falando da trajetória do Condzilla como pessoa física, como se transformou no Condzilla Companhia e como a educação faz parte disso. A ideia toda era trabalhar com publicidade ou trabalhar com música. Eram dois sonhos que eu tinha, sonhos esses que eu achava que na música ia ser muito mais difícil. E também achei que trabalhar com audiovisual, por não ter tido nenhuma câmera, aquela fotográfica de 12 poses, descartável, cara, como que eu vou conseguir fazer isso? Minha mãe me deu um computador quando eu tinha 9 anos de idade, um Itautec, e eu peguei esse computador e estudei muito em cima dele. Eu lembro que quando os meus amigos iam para a praia, né? Eu sou do litoral, e aí meus amigos iam para a praia, eu ficava em casa. Quando a minha mãe tinha recurso para pagar a internet, eu ficava baixando uma porrada de videoclipe musical, em especial videoclipe americano, porque eu gostava muito dessa cultura. Eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente para passar numa grande universidade, seja pública ou como bolsista numa privada. Eu pensei, caramba, cara, eu preciso arrumar um jeito de dar uma condição de vida melhor para mim e para minha família. Eu acredito que através da música eu vou conseguir fazer isso. Através do hip hop eu vou conseguir fazer isso. Então eu comecei cantando rap, graças a Deus deu errado. Talvez tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Ou estaria aqui falando de um outro assunto. Mas eu fico feliz por ter dado errado esse passo na minha vida, porque enxergando por outros olhos, não é que deu errado. Ele me deu bagagem para eu construir uma história chamada Condzilla, que hoje é uma companhia. Hoje eu consigo somar, contribuir na vida dos talentos que eu agencio ou que eu trabalho em parceria. Pensei, bom, acho que eu vou conseguir dar essa vida para minha família cantando rap. Não consegui cantando rap. Pensei, caramba, acho que eu vou fazer isso produzindo batidas. Vou ser um produtor musical. E aí eu enxerguei que eu não tinha estudado música, não conseguia fazer um acorde musical, e aí eu comecei aquela
caramba, eu acho que não faz sentido, eu sou um apertador de botão. Se eu não estudei música, eu não sou um produtor musical, eu sou um apertador de botão. E aí eu falei para minha mãe, a frase que eu falei logo no começo aqui, assim que eu tiver a primeira oportunidade, eu quero estudar computação gráfica nessa escola. Pedi ajuda para minha mãe, ela me falou que ia ajudar, só que eu sabia que ela não tinha condições. Pedi ajuda para meu pai foi super claro, transparente ali, ele falou bem direto, filho, infelizmente eu gostaria muito, mas eu não consigo, não tenho recurso para isso. Eu falei, tudo bem então, vamos nessa, vou arrumar um jeito de estudar nessa escola que eu queria tanto. Até que um dia, em junho de 2008, eu perdi a minha mãe faleceu, ela teve um aneurisma cerebral, só que ela tinha, como eu falei antes, ela é uma mulher negra, de favela, mãe solo, criando 2 filhos. Ela foi uma mulher visionária e ela separou um recurso, ela preparou o nosso futuro. Então, eu e meu irmão pegamos o fundo de garantia dela, que ela era funcionária pública, e também ela tinha feito 2 seguros de vida. Nós pegamos esse recurso e investimos nos estudos. E aí começa a Condzilla. E aí eu vim para São Paulo para estudar computação gráfica, uma coisa que também era um sonho, mas um sonho muito distante. Eu achava que eu não ia conseguir ter recurso para isso, apesar de estar naquela batalha ali. O primeiro recurso que eu consegui foi com a perda da minha mãe. Vim para São Paulo estudar. Quando chegou, o curso era um curso de 1 ano mais ou menos, onde 6 meses você ficava estudando, fazendo exercícios e sendo avaliado, e os outros 6 meses você produzia um curta-metragem. O nome do curso era Do Zero ao Curta em 1 ano, numa escola de cinema chamada Méliès, que hoje é uma faculdade de cinema e computação gráfica. E aí quando chegou na metade do curso, eu pensei, pô, tem aquela semana, né, a semana para virada de semestre, onde você começa a aprender e ouvir palestras e entender as especializações. E aí eu olhei a computação, composição de efeitos visuais. Eu falei, cara, eu estudei 3D achando que era composição de efeitos visuais, só que agora eu vi que eu quero composição de efeitos visuais e não 3D. Caramba, acho que eu estudei o curso errado. Preciso fazer mais um curso, que era de composição de efeitos visuais. E aí eu fiz os 2 cursos simultâneos. Os professores falaram que ia ser meio impossível conduzir os 2 cursos simultâneos, porque era bem puxado. E eu consegui realizar o TCC e entregar meu TCC. Nesse período, eu volto a cantar rap, que também era um dos meus sonhos. E eu tinha estudado um pouco, mas tiveram algumas disciplinas que eu não me dediquei. Não me dediquei porque naquele momento eu já tinha decidido trabalhar com computação gráfica. E aí, em 2 disciplinas, ou eu faltava nas aulas, ou então eu ia e dormia na aula. Quais eram essas disciplinas? Direção de cena e direção de fotografia. Que hoje é o core business da Condzilla. E aí quando chegou no final do curso, eu lembrei do sacrifício que foi eu conseguir estudar, qual foi o caminho, né, que me levou até aquele estudo. Foi a perda da minha mãe, o recurso que ela deixou. E pensei, caramba, não me dediquei nessas 2 matérias. Eu preciso recuperar esse tempo perdido. E aí chamei os donos da escola, perguntei para eles, cara, como é que eu volto atrás, tento recuperar esse tempo perdido e estudo fotografia? Tem um cara chamado Alziro Barbosa, ele é um cara fera, fez mestrado de fotografia na Rússia, ele tem uma metodologia de ensino de fotografia muito bacana, acho que você deveria fazer o curso com ele. E aí eu fui, fiz o curso com esse cara, fiz um curso só, não sabia nada do que ele estava falando, não entendia nada do que ele estava falando, mas eu tomava nota de todas as coisas que ele falava. Então, se ele espirrava, eu escrevia atim no caderno. E depois eu ficava estudando todo aquele conhecimento que ele tinha passado num curso de 1 semana. Comprei uma câmera chamada Canon 5D, uma câmera muito revolucionária no mercado. Fiquei experimentando muito. E tem uma coisa muito curiosa que eu gosto de sinalizar nessa trajetória de estudo. Como eu não tinha me dedicado nessas disciplinas no meu primeiro curso, no segundo eu não sabia quase nada do que o professor estava falando, eu fiquei experimentando fotografia e direção por 1 ano, mais ou menos, e depois eu fiz
o mesmo curso para matar as dúvidas ali daquela coisa que eu tinha acabado de me encontrar e de me apaixonar. Então, eu acredito que a educação é muito importante, é fundamental para isso. Eu acho que uma das coisas que me ajudou a chegar nesse lugar, eu recebi uma pensão de morte da minha mãe, uma pensão do governo. Então, por todo o período onde eu estava recebendo essa pensão ela durava até os meus 21 anos, eu estudei, eu fiz curso, inclusive eu fiz o mesmo curso mais de uma vez, algumas vezes. Fiz o curso de correção de cor algumas vezes, fiz 2 cursos de fotografia 2 vezes, ou seja, 4 no total. Então eu fiquei muito insistindo naquela ferramenta ali que eu achava que ia ser importante para a minha vida, e hoje é um dos principais negócios, né, a porta de entrada da Condzilla. Bom, a partir disso, a gente construiu uma produtora audiovisual. Essa produtora audiovisual, e aí é onde eu falo que eu me encontrei também em diversos lugares, porque hoje eu continuo vivendo do meu sonho desde os meus 11 anos de idade. A diferença é que eu achava que ia ser eu como cantor, depois eu achava que ia ser eu como produtor musical. Na verdade, sou eu como produtor audiovisual, uma gravadora, uma distribuidora dessas canções. Hoje eu vivo de música. O sonho sempre foi viver de música. E eu acredito que os 3 pilares que sustentam a Condzilla são 3 universos, são 3 indústrias totalmente distintas uma da outra, que ao mesmo tempo que elas conversam, elas têm as suas particularidades, elas têm os seus direitos, as suas praxes separadas, que são música, audiovisual e publicidade. Se não fosse a internet, se não fosse o YouTube, eu não sei o que seria de mim. Fatalmente eu não ia estar desempregado, ia arrumar alguma coisa para fazer. Hoje a galera tem falado uma palavra muito bonita, que é o empreendedorismo, só que o meu querido amigo Celso Ataíde, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, assim, que hoje falam empreendedorismo, mas na favela todo mundo sempre foi empreendedor, e a gente falava que tinha que ir pro corre, tinha que resolver os problemas. Hoje arrumaram um nome para isso aí que é empreendedorismo, que é uma coisa muito sedutora, inclusive. As pessoas têm publicado, veiculado aí que são grandes empreendedores. Eu acho que isso é muito sedutor, mas no final do dia, para a gente que é de quebrada, de periferia, empreender nada mais é do que você não ter recurso, não ter oportunidade, você tem que construir, ter que cavar a sua oportunidade ali. Então isso é uma coisa que já é natural da gente que é de quebrada. Fizemos a produtora Condzilla. Essa produtora cresceu muito, cresceu a ponto de se tornar um canal no YouTube, canal esse que hoje tem 65 milhões de inscritos, é o 3º maior canal de música do mundo hoje, nós já chegamos a ocupar o 1º lugar no mundo. Nós temos uma audiência aí de 35 bilhões de visualizações, é isso aí, não me confundi não, bilhões e não milhões, bilhões de visualizações. O último número divulgado é que o YouTube tem 120 milhões de usuários únicos na plataforma aqui dentro do nosso território Brasil, e a nossa audiência é de 123 milhões de usuários únicos consumindo conteúdo dentro do nosso canal. Poxa, mas como que tem 123 milhões, sendo que no Brasil tem 120? Aproximadamente 19% da nossa audiência vem de fora do Brasil. 54% da nossa audiência é construída por mulheres. Olha que caso interessante, olha que coisa bem legal. Olha como mudar o discurso das músicas mudou a característica, mudou o perfil das pessoas que consomem funk, né? Que por muito tempo teve um discurso muito machista, muito misógino, mas eu acredito que está sendo construído um trabalho de fortalecimento aí, desse lugar das mulheres, né? Das mulheres serem a protagonista, terem voz para falar e ser quem elas querem ser, não o que a sociedade vem imprimindo, impondo durante alguns séculos. Canal
Condzilla. Uma vez eu fui no evento do YouTube, e aí eu falei, cara, putz, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não faz muito sentido esses cursos, esses workshops, essas apresentações. Cara, eu acho que eu não sou um youtuber. Até aquele momento eu achava que eu era. Eu falei, cara, isso não conecta comigo. Tudo bem, mas se eu não sou um youtuber, o que eu sou? Eu acho que eu sou um comunicador. Pô, se eu sou um comunicador, eu estou comunicando o quê? Até aquele momento eu estava comunicando música, com uma audiência muito grande, com uma responsabilidade muito grande, e aí eu fui começar a entender o tamanho da responsabilidade que eu tinha com essa audiência que eu estava gerando com o entretenimento. Então, nós tomamos uma decisão em 2016, após a canção Baile de Favela, do MC João, que inclusive essa música foi até tema da nossa medalhista nas Olimpíadas, muito legal, foi muito importante, acho que tanto para ela quanto para nós do movimento funk. O MC João, ele foi na Fátima Bernardes e ela falou o seguinte para ele, cara, parabéns por essa música, sua música é muito legal e tal, só que você não tivesse falado aquela palavrinha, talvez sua música é muito mais longe. A gente ficou pensando, cara, será que uma música vai bombar mais do que a Baile de Favela, do MC João? Aquela música tinha sido um sucesso, tinha batido 100 milhões de visualizações em um mês. Nunca um videoclipe de funk tinha batido esses números. E a gente se propôs a um desafio muito importante, que foi tirar o palavrão das músicas, tirar mulheres de calcinha, sutiã, dos videoclipes, e parar de filmar videoclipe com arma, mostrando ali o que é a realidade da favela, o que é a opressão do Estado, da polícia. E a partir desse momento, muitas pessoas começaram a me criticar. Falaram, cara, você vai afundar o movimento desse jeito, porque não vai ter mais audiência nos conteúdos. Eu falei, cara, mas a gente precisa fazer isso, é importante a gente fazer isso. Nesse momento, o nosso canal tinha 6 milhões de inscritos. A partir dessa decisão, em menos de um ano, nosso canal pulou de 6 para 22 milhões de inscritos. Isso foi muito importante. Isso fez com que o funk rompesse a bolha da periferia e começasse a alcançar lares que tinham preconceito com esse segmento, com esse gênero. Naturalmente, eu consegui construir concorrentes para o meu próprio negócio, pois eu não tinha esses concorrentes. E esses concorrentes montaram canais no YouTube para veicular esses conteúdos que eu já tinha tomado a decisão de não veicular, não produzir e não veicular mais. Mas esses outros canais também performam super bem, porque existe um consumo para esse tipo de conteúdo. E aí, entendendo que eu não era um youtuber, e eu estava falando apenas do vertical música, pensei, cara, se eu estou comunicando com essa turma, se eu estou falando de música, está faltando algumas outras... tem mais lugar na prateleira para eu ocupar, eu estou ocupando só música. E eu recebi uma proposta de um grande amigo para a gente expandir o modelo de negócio para a Condzilla. Então, eram duas propostas. Ou a gente expande na horizontal e aplica o mesmo modelo de negócio da Condzilla para outros gêneros musicais, ou a gente expande na vertical e entende quem é esse público, essa audiência, ou como a galera tem falado aí no meio corporativo, essa comunidade que consome os nossos conteúdos e produz outros tipos de conteúdos para essa turma. E aí a gente falou, cara, a gente já domina esse universo aqui, porque a gente tem lugar de fala, a gente vem da mesma origem que a nossa audiência, que a nossa comunidade. Então vamos expandir na vertical. E aí criamos um canal chamado Portal Condzilla, um canal de comportamento do jovem de favela. E quando eu falo jovem, são todas as pessoas que se acham jovens. Uma pessoa de 65 anos é um jovem, mas ele é jovem há mais tempo do que os outros jovens. Ou qualquer pessoa de periferia também. E periferia tanto aquela pessoa que tem a origem, mas já deu uma sofisticada, que não se conecta tanto com aquela origem, procura outros caminhos, mas como também da classe B, da classe A, que gosta
do que a indústria chama de cultura urbana. Então eu acredito que a Condzilla tem esse papel de fazer esse meio de campo entre esses dois universos. E aí construímos esse canal chamado Portal Condzilla, e a estratégia foi: vamos lançar o primeiro conteúdo de comportamento quando o canal bater 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo. Então o nosso canal foi o primeiro canal na América Latina a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo. E hoje a gente veicula bastante coisa. Estamos construindo uma parceria muito grande, tanto com o Estado, quanto com os grandes anunciantes. Falamos de diversos temas nesse canal, como moda, saúde, empreendedorismo, educação sexual, educação financeira. E aí teve um vídeo muito curioso de uma menina muito talentosa, eu gosto muito dela, chamada Fran Ferreira. Uma menina toda tatuada, com aquele estereótipo bem quebrada de São Paulo, falando aquele vocabulário bem São Paulo, da periferia de São Paulo. E aí o pessoal da Unicef assistiu esse conteúdo e nos chamou para fazer uma parceria. Você está comunicando com a juventude e precisamos falar essa linguagem que você já domina. Gostaríamos de fazer conteúdos com vocês. E preparamos uma série de conteúdos junto com a Unicef durante esse período de pandemia. Uma outra coisa, um outro parceiro, um outro projeto que a gente também fez pelo mesmo conteúdo, esse conteúdo da Fran Ferreira, procurem por favor, Fran Ferreira, Portal Condzilla, Por que Estudar? Foi o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Ele nos conectou para um projeto muito desafiador, muito importante, muito fundamental, que é, no momento da pandemia, a gente conseguir 3 coisas. Primeira coisa, a adesão no novo formato de ensino à distância. Então, no estado de São Paulo, até aquele momento, tinham 3,5 milhões de alunos na rede pública, mas apenas 1 milhão de alunos tinham feito download do aplicativo. Aplicativo esse que tem um convênio, né, com todas as operadoras de telefonia para não consumir os dados assistindo às aulas. Mas os alunos não tinham feito o download do aplicativo. Então o nosso trabalho foi de, primeiro, adesão, fazer com que toda essa turma fizesse o download desse programa, desse software, desse novo formato. Segundo, engajamento. Então os jovens não basta apenas fazer o download, tem que assistir a aula. Em terceiro lugar, eu falei 3, mas são 4 na verdade. Terceiro lugar, o respeito ali naquele ambiente, porque uma coisa é você estar na aula, presente na aula, prestando atenção e engajando, e a outra coisa é você estar engajando com uma conversa paralela. Então, essa juventude, a molecada, a garotada é muito criativa, né? Então a garotada começou a entender como é que pulava ali os filtros que eram colocados, né, para aquela combinação de caracteres. Então, quando alguém colocasse alguma palavra, aquele filtro do software já eliminava aquela palavra e não ia para o chat. Só que a molecada ligeira entendeu como é que burlava isso e começou a sacanear um outro ali com emojis, com outras combinações de caracteres. Então, teve esse trabalho também, dessa responsabilidade de botar na cabeça da garotada aí a importância do respeito que tem que ter naquele ambiente de trabalho, de estudo. E por último, que é a evasão. A gente vai continuar nesse formato híbrido, meio virtual, meio presencial? Essa é uma questão que a gente provocou para a secretaria. E, naturalmente, eles avançaram nesse sentido também, né? Porque tudo é uma construção. E nós plugamos a iniciativa privada para isso também. Então, graças ao bom relacionamento que a gente tem com toda a indústria, diante do recurso que a gente tinha disponível, a gente queria muito
fazer um projeto com a Secretaria de Educação, principalmente por esse momento, né? Como que a gente contribui, como que a gente usa as ferramentas que a gente tem de comunicação para somar no campo educacional, social, enfim. Então, plugamos um parceiro chamado TikTok. Inicialmente, a gente queria que eles sinalizassem quem eram os principais talentos que comunicavam, que engajavam com esse tema, com esse assunto, dentro da nossa praça, já que era um projeto do governo do estado, né? Então, naturalmente, não fazia sentido talentos de outras praças. E, para nossa alegria, para nossa surpresa, o TikTok também conseguiu somar e financiar um pedaço desse projeto. Então, o papel da Condzilla não foi apenas plugar um parceiro de tecnologia para nos ajudar a fazer a curadoria desses talentos que vão comunicar com essa turma aí, mas também apoiaram financeiramente esse projeto. Olhando para o todo da Condzilla, eu acredito muito que a educação foi fundamental e continua sendo fundamental. No final do ano passado, do ano retrasado, eu comecei um MBA para conseguir lidar com as diversos perfis ali de profissionais dentro da Condzilla. Então, eu tenho colaboradores que fizeram especialização em Harvard e eu também tenho colaboradores que estudaram até o ensino médio. Como que eu lido com toda essa turma, né? Todo mundo tem o seu jeito de pensar, a sua verdade, mas apesar de todo mundo trabalhar num ambiente colaborativo, cada um tem ali o feeling, né, o sentimento de como deve conduzir aquelas coisas. E eu, como gestor dessa companhia, desse projeto, dessa plataforma, eu acredito que a Condzilla hoje é uma plataforma de comunicação. Como que eu lido com toda essa turma, né? E plataforma de comunicação porque eu acredito que hoje a gente construi um ecossistema que começa no audiovisual como fornecedor para a música. Hoje a gente faz projetos para diversos anunciantes, inclusive a gente tem um case muito legal, muito importante com a Vivo, que a gente fez uma canção do MC Kevinho na Copa do Mundo. Foi um videoclipe muito legal, foi muito importante para a gente, porque a gente precisava colocar em prática esse nosso raciocínio de plugar um anunciante dentro do universo musical. Eu acredito que a gente tem feito isso de uma maneira bem assertiva e tem trazido resultado para os nossos parceiros, porque no final do dia, artisticamente, os talentos começam a ficar muito exigentes e a conta começa a não fechar. E eu acredito que é uma ótima oportunidade para os anunciantes se conectarem com aquela comunidade construída de maneira orgânica por um talento musical, ou um talento de humor, ou um talento beauty, ou um talento que fala de qualquer assunto. Eu acho que é uma baita oportunidade que as companhias têm de se conectar, né, com essa comunidade. Eu acredito que a educação é a principal ferramenta para a gente conseguir transformar o nosso país, a gente conseguir se capacitar, estar qualificado para o mercado de trabalho e, naturalmente, isso vai conseguir com que a gente dê um conforto para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, eu faço um apelo aqui para todo mundo que é de quebrada, para todo mundo que é de periferia. Eu acredito que essa história, os feedbacks que eu tenho, que é uma história inspiradora e eu gostaria de reforçar não apenas a parte do empreendedorismo, mas o quão importante a educação foi fundamental na minha vida para a gente construir todo esse ecossistema, essa plataforma chamada Condzilla. Então, galera, aproveitem todas as oportunidades. O mercado ele sempre vai buscar alguém que está mais capacitado e, sem sombra de dúvidas, a educação é a principal ferramenta para a gente conseguir construir um ambiente mais confortável para todas as pessoas ali que a gente ama, né? Queria agradecer à Fundação Telefônica Vivo, agradecer, né, essa oportunidade de participar do 4º Enlighted. Eu sei que é a primeira edição aqui no nosso território Brasil,
E a gente encerra agora com um videoclipe de um cara que eu sou muito fã, que é o Carlinhos Brown, e da minha querida comadre, sou padrinho de casamento dela, do meu amigo Guimê, os dois fazem parte da minha vida. Fiquem com o videoclipe, é nóis, tamo junto, muito obrigado.